Boa noite. A escassas horas de comemorarmos um Natal diferente de todos os outros, recebemos na Soberania TV Manuel Farias, membro do Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Águeda. Boa noite, engenheiro. Obrigado por ter vindo. Estamos a chegar ao final de um ano que não estava nas contas de ninguém e que inviabilizou muitos acontecimentos, muitas iniciativas, uma das quais o Milagre de Orgueira. Fez-lhe falta entrar no forno e sair incólume? Olá, boa noite. Boa noite, Jorge. Obrigado à Soberania TV por esta partilha, por esta oportunidade, por poder chegar junto de tantos aguedenses por esta via, também por esta via. Desde já, desejo que todos, sem exceção, estejam bem, estejam muito bem e continuem a ficar bem. É verdade, nós éramos, olhando a partir deste cimo do ano 2020, olhamos para as ladeiras que estão para trás e só podemos, eu pelo menos concluo uma coisa: éramos felizes e não sabíamos. Tínhamos as nossas rotinas, tínhamos os nossos encontros e desencontros, uns dias melhores, outros dias piores, mas penso que agora podemos descobrir que éramos felizes, que estávamos bem. E de repente, quase como quem de repente deixa de ter água canalizada em casa e descobre a importância que a água tinha, ou quem lhe cortam a eletricidade, ou há uma catástrofe e não há eletricidade durante uns tempos largos, e descobrimos a importância e como dependemos da eletricidade, assim descobrimos que dependemos muito da saúde pública generalizada para o nosso modo de vida, para o nosso bem-estar. O material, mas também o cultural, como ou também aquele que é dos nossos íntimos, que é dos nossos caprichos, das nossas realizações. E neste caso, obrigado pela referência ao Milagre de Orgueira, à entrada no forno. Eu já lá vão uns 6, 7 anos que não entro em agosto no forno. Consegui, penso que de modo atempado, a passagem do testemunho a uma geração mais nova, também a um indivíduo mais novo, que acompanhei durante uns 4, 5 anos, alternadamente entrava ele, entrava eu. Fui-lhe dando mentalização e algumas dicas de bom procedimento, de respeito, mas também simultaneamente de coragem, e portanto passei, penso que atempadamente, na minha curva da vida. Acho que consegui passar a entrada no forno da Orgueira, a participação no Milagre da Orgueira, a participação no primeiro plano no Milagre da Orgueira e também a direção da Associação Etnográfica Os Serranos, a quem neste momento saúdo. Estou afastado das operacionalidades. Acompanhei os 2 últimos mandatos já com uma nova direção, com um novo presidente. Acompanhei num papel mais secundário, como secretário e como responsável técnico durante ainda algum tempo. Fiz uma passagem de testemunho e depois de 21 anos depois da fundação, em 1994, e como presidente continuamente, foram de facto anos enriquecedores, foram anos realizadores, muito realizadores. Conseguimos projetar a associação em muitos planos, conseguimos que ela se tornasse uma referência a nível nacional, que fosse seguido em muitas práticas por um novo movimento que despontou no folclore em Portugal e, portanto, a mim satisfaz-me ter feito parte desse processo, ter contribuído para ele. E satisfaz-me também quando entendi que tinha chegado a hora de eu cuidar do dia seguinte, do futuro, fazer essa passagem de testemunho, e desejo
que a normalidade se restabeleça o mais rápido possível para que os novos dirigentes, os novos quadros, muita gente nova que foi captada e que entrou, prossigam nesse caminho. Seguimos pelo caminho da cultura e pergunto-lhe como é que está o Conselho nessa área? O Conselho nessa área está como eu combati há muitos anos atrás que não devia estar. Está subsídio dependente. Não só pelo ano 2020 e pela quebra das receitas comuns e tradicionais, mas porque se colocou a jeito e o movimento independente que há 3, 4 anos rompeu com as práticas, com as rotinas das candidaturas autárquicas, procurou desde logo uma estratégia em que assentava a sua base eleitoral numa compra do movimento associativo. E com essa compra do movimento associativo, tornou o movimento associativo, fragilizou enormemente, criou divisões insanáveis, internas em algumas coletividades e tornou-o verdadeiramente subsídio dependente. Isto pode retirar para muitas entidades a sustentabilidade que ao longo das últimas 2 décadas tinha sido conquistada de outra forma, com realizações próprias, com dinâmicas internas. Aparentemente, os subsídios vêm facilitar, vêm dar impulsos às coletividades, mas aquilo que nós assistimos é que acontece 2 outras coisas. Estimula o inanimismo e estimula, em alguns casos pontuais, até alguma mediocridade. Para lá da sua dedicação ao movimento cultural, é na política que mais se tem mostrado. Foi presidente da Junta de Freguesia de Águeda, foi líder da Conselhia do Partido Socialista e é atualmente membro da Assembleia Municipal, entre outros cargos que desempenhou. Como é que vai a nossa política? Ora bem, eu até vivo uma situação pessoal e particular que é um pouco paradigmática. Neste caso, este comentário era interessante ser feito não me envolvendo muito nele, tornando-me um pouco mais equidistante, não sendo parte, portanto, com uma opinião menos interessada em termos pessoais. Mas eu penso que a situação que eu, nos últimos meses, no último ano e meio, fui cometido de levar com um processo crime em cima, não foi em nome, foi até negado, mas exatamente no âmbito do combate político e para provocar um silenciamento da liberdade de expressão, e poderei detalhar exatamente porquê, exatamente o oposto daquilo que o Presidente da Câmara, de modo comicieiro, apregoa. Penso que isto é paradigmático de como vai a política em Águeda. Ela está tomada por conflitos de interesses e está sem alicerces para uma sustentabilidade de uma estratégia que a Águeda possa ter. Águeda é um concelho que, se não tomar em mãos, se os seus líderes não tiverem visão, leitura dos contextos e não tomarem em mãos a sua estratégia, Águeda é comida pelos concelhos limítrofes, porque as circunstâncias assim o ditam, por estarmos próximos e distantes da sede do distrito, da cidade de Aveiro, e por termos a pressão a norte e a sul de municípios particularmente ambiciosos que têm tomado aqui e além
oportunidades que poderiam ser de Águeda. Tivemos alguns aspectos a cortar este ciclo nos mandatos de Gil Nadais, com o Gil Nadais a tomar em mãos uma visão de futuro, a provocar algumas rupturas que criaram alguns alicerces, e penso que a equipa que o rodeava e que eram executantes não percebeu exatamente o que estava em causa e não interpretou e não transpôs para o mandato seguinte, quando lhes coube a hora e a vez de assumir a liderança do Conselho, não tomou em mãos que é necessário visão e não apenas frenesim de execução. Esse frenesim de execução faz com que, bem, por um lado, dá-se continuidade a projetos que estão em curso. Por outro lado, provoca-se é preciso provocar uma ideia de que se faz muito, mas é à toa, é em andar em roda fechada, em círculos fechados, às vezes em contraciclo. Veja-se que não se fez a leitura adequada do ano 2020, da pandemia, do que se podia ganhar ou perder, atraindo pessoas à Águeda por esta altura de Natal, por exemplo. Fez-se, em meados do ano, foi pago um estudo a uma empresa de fora, foram pagos umas dezenas de milhares de euros, para estudar e concluir quantos milhões é que a Águeda lucrou com a Gitágueda. Talvez neste momento possa fazer sentido e não será necessário pagar tanto quanto é que a Águeda perdeu, não só em milhões, mas em vidas humanas e a comprometer algum crescimento por terem sido criadas condições para colocar a Águeda como um concelho, em termos de emergência, um concelho de risco elevado, ou mesmo muito elevado, e, sem dúvida, ligado à paródia que foi as visitas ao Pai Natal e às ruas da cidade nos meses de outubro e novembro. Já aqui abordou ao de leve aquele incidente que teve com o Presidente da Câmara Municipal, que agiu judicialmente contra si por causa de uma publicação numa rede social, da qual depois se desculpou. O assunto está definitivamente encerrado ou não? Judicialmente o assunto está encerrado, politicamente não. E ficaram marcas? Sem dúvida, ficaram muitas marcas. Na Assembleia Municipal da passada segunda-feira, o Presidente da Câmara disse que há animais que mesmo a comer as vítimas choram, comparando a um crocodilo. O senhor sente-se um predador? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. A publicação que eu fiz relativa às piscinas municipais foi, de facto, leviana, foi inoportuna, foi infeliz e não foi correta. Com base numa informação errada sim, que lhe passaram? Com base numa componente verdadeira e numa informação errada que lhe passaram. Sim, simultaneamente passaram. A comunicação verdadeira é que o delegado de saúde tinha encerrado as piscinas. Verdade. Encerrou. E disseram-me, encerrou porque há uma bactéria nas águas e há miúdos infectados. Isto não é verdade. Mas depois encerrou por isso. No próprio dia, ou no máximo no dia seguinte, não consigo precisar, porque entretanto aconteceram outras coisas na minha página, eu fiz logo no mesmo local, imediatamente, um pedido de desculpas e uma correção à notícia. Depois, na próxima sessão da Assembleia Municipal seguinte, pedi desculpas públicas por esse efeito. Entretanto, a minha página foi pirateada, aconteceram coisas muito estranhas, algumas coisas foram apagadas, outras foram lá postas, coisas que eu não subscrevo e que me violam os meus princípios de cidadania, e eu, portanto, eram publicações muito facilmente conotadas com extrema-direita, xenófobas, racistas, misóginas, e eu demorei cerca de um mês a recuperar
tive problemas com o Facebook, tive que intervir internacionalmente para conseguir recuperar a página, não tanto pela recuperação da página em si, para mim, mas para acabar com aquela violentação. Eu quis, por exemplo, fazer prova perante o Ministério Público de que logo, nesse mesmo dia ou no dia seguinte, tinha desmentido em sede da minha página do Facebook e já não consegui chegar lá porque já foi seletivamente apagado. Depois aconteceram outras coisas estranhas na sequência disso, nos meses seguintes. Fui fisicamente ameaçado, que me encontrariam ao dobrar de uma esquina com um cacete de meio metro pelas costas abaixo. Essa publicação foi feita, e foi feita na página de um membro da Assembleia Municipal. E eu tomei uma decisão, não encerrei a página porque ela, para a minha família, tem memórias de cerca de uma dezena de anos e eu senti que era importante eles reverem muitos episódios familiares que lá estão, mas já vai há muito mais de um ano que eu deixei de fazer qualquer publicação no Facebook. O Presidente da Câmara cometeu na segunda-feira, eu não estava presente, estava fora do Conselho, estive fora do Conselho ontem e anteontem, não tive a oportunidade de fazer em sede da Assembleia Municipal a minha defesa da honra, que era fundamental fazê-lo, oportunamente o farei. Cometeu algumas imprecisões, como a de bem, pelo menos, não só do estilo pessoal, mas do estilo comicieiro que adotou. A Câmara Municipal exigiu que, além das culpas públicas, que eu pagasse também uma verba importante, 2.500 euros a título indemnizatório. Não foi, como ele disse, ou uma coisa ou outra, eram as duas coisas. O Ministério Público julgou absolutamente despropositado qualquer sanção pecuniária e ao contrário do que o Presidente da Câmara disse, o processo não foi feito fora do combate político, porque também por aquela altura, um elemento exterior do Conselho, da empresa Sociberal, naquele processo da empresa de betão e de bituminosos, na Assembleia Municipal, chamou mentirosos, aldrabões, de baixo caráter, a diversos membros do Executivo, nomeadamente e muito particularmente ao Presidente da Câmara, e não lhe aconteceu nada. Não lhe aconteceu nada porque ele não é membro da Assembleia Municipal, não é membro de nenhum partido da Águeda, não é Presidente de uma comissão da Assembleia Municipal, portanto está fora do combate político. A mim aconteceu porque eu estou dentro do combate político. Para além disso, o Presidente tinha dito que não me disse a alguém, penso que ao vereador Paulo Seara, que não iria, pelo facto de eu ter pedido desculpas, que não iria avançar com nenhum processo. Mas depois diz que voltaram a surgir outras publicações e então que decidiu avançar. Então significa que decidiu avançar para me silenciar, rigorosamente o oposto daquilo que ele afirma. Eu fui fazer uma pesquisa, porque as publicações passaram a ser tão raras, e só encontro uma possível. Foi uma fotografia que eu fiz de fibrocimento com amianto despejado à volta de contentores de lixo na via pública, que eu aproveitei para alertar que deixem estar o fibrocimento quietinho nos telhados, se não tiverem condições para o tirar, porque ele não constitui perigo estando quieto. Quando se parte, quando se manuseia, quando se deposita, aí sim constitui perigo para a saúde pública e, portanto, provavelmente terá sido essa publicação. Portanto, significa que o processo avançou não pela minha primeira intervenção relativa às piscinas, mas por continuar a ter intervenção pública, a ter opinião, a ter expressão, a ter liberdade de expressão. E, portanto, então significa que se foi por essas outras coisas, o processo avançou para cortar a minha liberdade de expressão. O PS perdeu a Câmara de Águeda em 2017, há 3 anos, para um movimento independente que é corporizado por 4 antigos candidatos socialistas. É possível recuperar a autarquia no ano que vem? Sabemos que esse
processo é muito complexo e, independentemente daquilo que nós gostaríamos ou daquilo que uma costela clubista que sempre temos nestas coisas, o processo é muito complexo e precisamos ser pragmáticos. Os Juntos estão em campanha eleitoral há 3 anos e utilizando para essa campanha eleitoral o orçamento da Câmara Municipal. Tem ao seu dispor cerca de 25 a 30 milhões de euros todos os anos para se promoverem. Veja-se, penso que haverá notícias breves, como na comunicação social, sobre os cabazes de Natal distribuídos pela Câmara Municipal, de modo a extravasar aquilo que são as práticas habituais da entrega habitual de lembranças aos funcionários da Câmara. Vai muito para além dos funcionários da Câmara, vai muito para além daquilo que é habitual. Portanto, é um investimento municipal na campanha eleitoral do movimento independente. Por outro lado, a abordagem que já falámos de como o movimento associativo está refém e foi capturado pelo movimento independente. Portanto, as regras do jogo em termos de propostas para dinâmicas estratégicas para o desenvolvimento e para o futuro do município de Águeda estão neste momento inquinadas por jogos de interesses e por arregimentação de uma base eleitoral à custa do orçamento municipal. Isto faz com que candidatos fantásticos ou ideias brilhantes que possam surgir para a campanha eleitoral, seja de que lado partidário for, estão à partida comprometidas. Eu já procurei, recordo-me que na altura da tomada de posse da primeira sessão da Assembleia Municipal, alertei que é preciso ter em conta que os partidos políticos em Águeda não são os maus da fita. Há 40 e tal anos que estão cá. São conhecidos as pessoas que estão à frente. As pessoas têm alicerces ideológicos, têm motivações de serviço público e daqui a 40 ou 50 anos continuarão cá, com as pessoas a pedir-lhes contas, a poder escrutiná-los, a poder substituí-los quando achar oportuno, enquanto que este movimento independente é inorgânico, cumpridos os seus interesses mais imediatos esgotados, não fica ninguém para pedir contas, não fica ninguém para continuar nenhum projeto e, portanto, é conveniente que os aguedenses se vão dando conta disso e como podem comprometer, provavelmente mais no futuro do que atualmente, o desenvolvimento do Concelho de Águeda. Já depois das últimas autárquicas, o PS perdeu a figura que lhe garantiu 3 vitórias consecutivas nas eleições locais. Gil Nadais, foi um rude golpe para as hostes do PS? Não direi que não. Obviamente que foi. Era uma pessoa aglutinadora, com um capital de imagem e de experiência pessoal tão significativos que a não existir há um vazio. Embora as coisas não correram bem ao Paulo Seara, mas o Paulo Seara é um militante e foi um candidato com mais-valias interessantíssimas, com rupturas. Penso que mais do que
a acrescentar algo àquilo que já vinha de trás, que tinha sido a obra, que tinha sido a herança de Gil Nadais, com visões novas, com propostas muito interessantes, que tornaria, numa área interessante, Gil Nadais focou-se e alicerçou as políticas municipais na área material, na área do crescimento económico e na progressão e na captação de investimentos, na projeção de Águeda no panorama nacional e internacional. O passo seguinte, e de que acho que Paulo Seara seria um protagonista exemplar, era a inclusão no Concelho de Águeda. Não deixar ninguém para trás. Era exportar para as freguesias dinâmica e trazê-las, depois dessa dinâmica, para dentro das capacidades e dos potenciais que o município tem e que vão muito para além da cidade e que vão muito para além do Parque Empresarial do Casarão. Foi pena, as coisas não correram bem. Tal como o candidato do PSD, o engenheiro Miguel, teria também, depois de um mandato de Gil Nadais, com estas, se por acaso tem vencido as eleições, eu penso que é um dos benefícios da nossa democracia, é a alternância. Quem luta pela alternância tem que se desunhar a ser criativo, a ir mais além, a ser mais ousado. Quem está a defender-se contra a alternância tem que aplicar, tem que fazer obras sustentáveis, tem que ter uma visão, tem que ter uma estratégia e que vá muito para além do ciclo dos 4 anos em que vai repetir eleições. Eu penso que no ciclo anterior a Gil Nadais, no PSD, a certa altura há algum esgotamento por parte do PSD devido exatamente a uma focalização nos ciclos de 4 em 4 anos. Um pouco perder o olhar, a ação da Câmara tem que ser projetada sempre para ciclos mais longos e mandatos futuros, sejam eles os protagonistas ou não. É isso que o movimento partidário nos pode garantir e que o movimento independente não nos garante. Falou aí em Paulo Seara e no que Águeda perdeu ao não o eleger presidente. Que figuras do PS de Águeda podem incorporizar com sucesso uma candidatura à liderança do município daqui a 9 meses, sabendo-se que Paulo Seara está de fora, porque já o disse publicamente? Obviamente que não se esgota, e mal seria se esgotasse se o Partido Socialista estivesse refém de uma figura tutelar. De alguma forma, lamentámos há pouco o afastamento de Gil Nadais, poderia ser essa figura tutelar. Tal como o Francisco Vitorino tem muitas provas dadas, acumulou boa experiência autárquica enquanto Presidente da Assembleia Municipal, embora não executiva, mas é uma figura capaz de aglutinar porque tem capacidade de gestão, tem visão, consegue combinar políticas inclusivas, políticas orientadas para as pessoas com a gestão material dos recursos que lhes possam ser colocados à disposição. Pessoalmente, vejo como um candidato, se ele assim se dispuser, como um candidato muito interessante. Mais do que as pessoas, será, por certo, muito mais importante definir uma estratégia para o futuro de Águeda. Lembro-me que o engenheiro foi um grande entusiasta do Plano Estratégico Águeda 2020, elaborado por uma equipa liderada pelo professor Rosa Pires.
aqui há mais de 20 anos. Qual é o caminho que 99, 2000. Sim. Qual é o caminho que a Águeda deve escolher? Olha, repare que quando há pouco disse que, e eu não percebi muito bem o porquê dos últimos 2 mandatos do PSD não terem potenciado adequadamente esse plano estratégico, que depois veio a ser feito pelos generais. Penso que foi usa a expressão, ter um pé, mas foi claramente um desperdiçar de uma oportunidade. É certo que os tempos da governação do PSD nos últimos anos foram também muito perturbados, com outras vicissitudes internas ou externas ao próprio Executivo, com uma sequência de lideranças que foram um pouco precárias. Tudo isso contribuiu, tudo isso cria circunstâncias que fragilizaram tomadas ou políticas de longo e de muito longo prazo. Consigo compreender perfeitamente isso. Eu penso que ora bem, um plano estratégico é essencial. Eu, por exemplo, na minha organização, que sou diretor executivo, não conseguiria de modo nenhum funcionar sem ter uma visão de longo e de muito longo prazo que seja orientadora. E complementarmente, sem estar atento para, em intervalos mais curtos, ajustar, adaptar, reorientar, porque à nossa volta as circunstâncias alteram-se com velocidades que nos surpreendem. Surgem novas oportunidades, surgem circunstâncias, surgem condicionalismos de natureza legal ou de saúde pública. Portanto, é necessário, não é um trabalho, pode ser um trabalho acabado, mas não é um trabalho definitivo. Acabado no sentido de, nas circunstâncias atuais, temos aqui um ponto de partida. Mas os planos são feitos para servirem de ferramenta para as atualizações que se lhes impõem. E neste momento, penso que decorrido este tempo todo, e eu recordo-me que algumas vezes alertei o Dr. General da Assembleia Municipal para a necessidade de fazer ajustes, de fazer atualizações ao Águeda 2020. Ainda estávamos ali por 2008, 2009, 2010. Era necessário fazer esses ajustes. Eventualmente hoje teríamos um documento interessante, ou teríamos balizas para o futuro da Águeda, para as gerações futuras. A não ter sido feito, neste momento temos que voltar ao princípio. Mas consegue-me dar 2 ou 3 ideias de qual o caminho que a Águeda deve seguir no futuro imediato? A Águeda precisa de fechar aquilo que se chama a quadratura do círculo. Imaginemos 4 anéis que fecham um quarto cada um deles, e os 4 em conjunto fecham o círculo e formam um elemento de coesão, formam um instrumento coeso para servir de alicerce. O quarto do círculo económico, o quarto do ciclo social, o quarto do ciclo cultural e o quarto do ciclo promocional. Digamos que os generais cuidam particularmente bem de 2 destes quartos. O económico e o promocional. O social, enfim, empurrado pelas circunstâncias, vai-se fazendo qualquer coisa. Mas não há rupturas. Não é suficiente que essa responsabilidade esteja entregue, que é o que acontece hoje, às GPSS, ao movimento associativo. É necessário, mas não é suficiente. É necessário que haja uma política municipal que seja integradora, potenciadora e que seja inclusiva. Não tem sido. E isto reflete-se em diversos aspectos.
Águeda inclusiva é também a aproximação ou o nivelamento do desenvolvimento que temos a nível das freguesias. Nós temos pontas do concelho que continuam menorizadas. A zona serrana continua menorizada. Aconteceu, é paradoxal que seja, eu sou crítico da reforma administrativa que foi feita na fusão, na integração das freguesias, globalmente. Mas sou capaz de identificar no nosso concelho dois casos necessários e de sucesso. Quais? Belazama Castanheira Agadão e Preste Macieira de Alcoba. Já não digo mesmo em relação a qualquer um dos outros. São conflituosos, não foram pacíficos e não potenciaram nada em particular das sinergias que se pretendem que sejam endógenas, que sejam próprias de cada freguesia. Um pouco a contribuir para este sucesso, que eu considero sucesso, o facto de existir coesão cultural na forma de ser e de modo de vida das pessoas, das freguesias de Belazama, Castanheira e Agadão, por um lado, e por outro lado, ou seja, a zona xistosa do nosso concelho, e por outro lado a zona granítica, Préstimo, e embora Préstimo seja, em termos geológicos, predominantemente xistoso, mas as pessoas são graníticas. São graníticas no sentido da sua resiliência, da sua capacidade de sofrimento, no seu apego, por exemplo, à sustentabilidade pela autoprodução, pela ligação à terra e à serra e ao respeito que tem pelo ambiente. Portanto, acho que Macieira de Alcoba é o paradigma disso, é o ex-libris nesse domínio, mas agregou-se bastante bem, até porque faltava massa crítica a Préstimo, e as coisas funcionaram, e do conjunto das duas freguesias, o Pedro Vidal tem conseguido potenciar, apesar de todos os boicotes, alguns deles descaradíssimos, que a Câmara Municipal lhe faz, ele tem conseguido potenciar essas sinergias da ligação de Macieira de Alcoba e de Préstimo. E a ligação está feita de modo pacífico, aceito pelas populações, não aceito de modo passivo, mas feito de modo proativo. E o mesmo se tem passado em Belazama, Castanheira e Agadão. Uma vastíssima área muito atacada pelo flagelo da desertificação. E esta inclusão inclui políticas ativas municipais para reverter a desertificação. Este é um dos lados, é uma parte importante de um quarto do círculo que não está fechado. Enquanto nós não conseguirmos, pela diversidade das atividades económicas que se exercem, a exploração florestal é desertificadora. Ela precisa de ser intervencionada, precisa de ser alterada para abrir espaço para que surjam outras atividades económicas, a potenciar recursos locais. E não é um exemplo da recuperação que foi feita na aldeia da Lourizela. É pouco. É exemplar, mas é pouco. É preciso estender isso a toda a serra. É preciso um programa de revitalização que mantenha os alicerces culturais da zona serrana, que promova urgentemente, é das coisas mais urgentes do nosso Concelho de Águeda, a diversidade das atividades económicas para radicar mais pessoas. Eu não estou a pedir que se façam habitação, que se promova a habitação em banda, a habitação em coletiva, em condomínios ou em edifícios de dormitórios na zona serrana. Deverá continuar com a tipologia da casa-quintal, porque isso diferencia o tipo de pessoas que são atraídas. Mas há muita gente para ser atraída para a zona serrana, há muitos investimentos para ser captados e
e é preciso, há aqui um círculo vicioso em que há desertificação porque não há atividades económicas e não há atividades económicas porque há desertificação. E esse círculo vicioso só pode ser cortado pela Câmara Municipal. Para a concretização da quadratura do círculo de que aqui falou, o PS e a AGDA podem continuar a contar com a sua disponibilidade para integrar as listas autárquicas? Não está fácil e eu julgo-me merecedor de... Bem, pelo lado, neste momento, tenho condicionalismos de ordem profissional tremendos. Eu estou a fazer um esforço fantástico para conseguir alguma disponibilidade, porque estou num pico de ocupação e de realização profissional também e de responsabilidade profissional. Sou diretor executivo de uma entidade que tem cerca de 60 colaboradores, que tem perto de meia centena de engenheiros, que tem uma expressão económica que já está na casa dos milhões, vários milhões, e que ocupa e que é líder em algumas das atividades relacionadas com a inspeção, ensaio e calibração no país. Portanto, isso não se vai buscar à prateleira de hipermercado, não se apanha das árvores, resulta de dedicação e resulta de trabalho. Neste momento está apoiado muito na minha experiência pessoal e profissional. E eu não posso abandonar esse barco, eu não posso diminuir a dedicação a esse barco. Por outro lado, tenho uma outra circunstância familiar, eu tenho um filhote de 6 anos, que é uma prenda que a vida me deu com esta idade, nesta fase da vida, e eu quero desfrutar dessa prenda. Eu quero acompanhar o mais possível o espetáculo da vida de uma criança. Sinto alguns remorsos em relação aos 2 filhos mais velhos. Talvez não tenha desfrutado, não desfrutei de certeza, até porque sinto esse peso na consciência e sinto o desperdício pessoal que tive por não estar tão presente e ser tão cúmplice como neste momento sou do meu filho mais novo. Engenheiro Manuel Farias, passaram quase 45 minutos, chegámos ao final da nossa conversa, agradecemos-lhe a disponibilidade evidenciada para vir conversar connosco esta noite, fazemos votos que tenham um Natal em paz e um ano novo um bocadinho melhor do que este que agora termina. Certamente, e cada um de nós é parte da solução e vamos todos contribuir para isso. Muito obrigado por ter vindo à nossa grande entrevista. Um bom Natal a todos. Grande entrevista todas as quartas-feiras às 9 da noite, em ponto, aqui na Soberania TV. Voltamos na próxima semana com o último diálogo deste ano. Boa noite e o melhor Natal possível para si.